Brava gente, como diz a Valéria Bernardo. Hoje eu quero vir aqui nesse vídeo reforçar um pouco daquela minha elucubração, vamos dizer assim, do último vídeo, né? Que o Trump estaria abandonando a Europa. Hoje, para minha grande surpresa, mas grande mesmo, e uma boa surpresa, eu me deparo aqui com um artigo no American Thinker intitulado Donald faz a Europa. É escrito por Clarice Feldman. E ali ela coloca, aí ela diz o seguinte, que no caminho, durante todo o caminho pela Europa, como um cavaleiro moderno, o Trump tweetou o tempo todo. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns dessas tweetadas, para a gente pensar que talvez aquilo que eu falei tenha realmente um grande sentido. O Trump estaria deixando a Europa de lado, deixa a Europa aí para os russos, eles que se virem, nós vamos cuidar de outra faixa do planeta. Mais interessante, o homem é um negociador. Então vejam o que ele diz aqui, na primeira tweetada ele diz o seguinte: a União Europeia torna impossível para nossos agricultores, trabalhadores e empresas fazerem negócios na Europa. Aí entre parênteses ele escreve: os Estados Unidos têm um déficit comercial de 151 bilhões. E então eles querem que nós os defendamos com prazer, através da OTAN, e paguemos bem por isso. Simplesmente não funciona! Exclamação. Acho que aí já... É evidente que as coisas não se dão simplesmente num passe de mágica, e não é com uma tuitada que a realidade se dará. Mas os indícios são claros, são evidentes, são fortes, né? Aqui, por exemplo, ele diz o seguinte, num outro Twitter: perdemos 151 bilhões no ano passado lidando com a União Europeia. Então, eles podem me chamar de todos os tipos de nomes. E se eu fosse eles, eu também me chamaria de nomes. Porque isso não vai acontecer mais. O homem é muito claro, o homem joga... O homem é um mestre com as cartas na mão. Foi assim com a Coreia do Norte, né? O maluco lá, quando viu que a coisa era séria, botou o rabinho entre as pernas, né? Agora está reclamando de novo, mas isso é outra história. Outra tuitada. A severidade caprichosa da administração... outra tuitada: com amigos como esse, quem precisa de inimigos? Ele está falando aí sobre... Trump estava respondendo a uma pergunta sobre comentários de Tusk, que criticou a severidade caprichosa da administração dos Estados Unidos. E ele simplesmente: com amigos como esse, quem precisa de inimigos? A clareza, né, do presidente Trump é algo que o mundo não estava mais acostumado, né? Tudo sempre às escondidas, meias palavras, né? O homem fala essas claras, como tem que ser. E isso, em outro artigo eu já tinha falado, isso está mudando, trazendo a América de novo para a realidade. Está mudando a mentalidade de muita gente, inclusive do Partido Democrata. As pessoas não estavam mais acostumadas com a verdade, com a palavra direta, né? É tudo no jogo político, na encenação, né? Tudo mais ou menos assim como um exemplo, né? Aqui, quando a gente pede para as Forças Armadas uma posição clara, né? Aquelas conversinhas do general Vilas Boas, que você não sabe se não é, né? Aqueles tweets ambíguos, né? Como a gente precisava, né? Essa nossa gente brava aqui que comanda o nosso país, como precisavam se inspirar nesse homem, né? Bom,
Vamos ver o que mais. Tem mais, mas está tudo muito claro, é isso aí. Ele está dando um recado direto, fica aí, não pula. Dando um recado direto para o globalismo europeu. Estou caindo fora. Vou cuidar de outro terreno. Isso, volto a dizer, né? Pode ser uma grande esperança para nós aí a partir dessa cumbre, né, com o Putin. Então, eu queria também, era isso, mas eu queria também responder aqui uma das pessoas que comentaram no meu, não, fica aí, deixaram comentários no último vídeo. Tem um aqui que diz o seguinte: a civilização judaico-cristã não implementa regimes militares. Como assim os americanos não ligam para a América Latina se na década de 60 e 70 implantaram ditaduras militares? Se ele está se referindo ao Brasil, eu perguntei, né, que me cite um único agente americano que implantou, que participou do contragolpe de 64. Não tem, não vai ver. E esse negócio de que a civilização judaico-cristã não implementa regimes militares, a civilização judaico-cristã é essencialmente militar, principalmente Israel. Israel é um estado militar, sempre foi. E não é por outro motivo que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Senhor dos Exércitos. Se não fosse militarista, Israel não teria sobrevivido, mas o seu Deus, que é um Deus guerreiro, né, assim o fez, o tornou como um exército, um bravo exército, que só se enfraquecia quando virava as costas para o Deus, para esse Deus, para esse Senhor dos Exércitos. Então é preciso tomar cuidado, que não é bem assim, não. A religião judaica e o cristianismo nunca foram politicamente corretinhos, bonzinhos, legaizinhos e ficavam só ajoelhados e rezando. Não é assim. Não é assim. Deus nos deu liberdade e a possibilidade de vivermos em paz. Mas é preciso lutarmos pela paz. Por quê? Porque as forças das trevas estão sempre no caminho, obstaculizando o progresso, a ciência, a cultura e assim por diante. Então nós nunca fomos os religiosos, né? E o Estado de Israel nunca foi bonzinho, porque senão não teria sobrevivido. Aqui outro comentário da Sininha Silva. Diz o seguinte: não foi ele que, Trump, ela está se referindo, não foi ele que quis isolar os Estados Unidos da América e só dos americanos? Agora estão chutando ele. Tomara que a América Latina chute ele também. Bom, comentário cretino, evidentemente, só pode ser de comunista, né? Porque o Trump não quer isolar nada, mas ele quer cuidar do seu quintal, né? Como seria bom se fôssemos nós assim também, ter um controle de fronteira. Vocês acham que todo esse armamento que entra e vai para os morros aí para armar a bandidagem, entrariam com essa facilidade? Evidente que não. Evidente que não. Quantos infiltrados, né, venezuelanos, cubanos, estão entrando por nossas imensas fronteiras sem controle, né, para depois nos dar o golpe? Isso, evidentemente, que nós teríamos que cuidar. Isso não é se isolar do mundo, isso é cuidar do próprio quintal. O sujeito que não cuida da própria casa vai cuidar de quem? E é o que Trump está fazendo. E esse negócio de que estão chutando ele, mas é evidente, mas quem que está chutando? A sua esquerda, a turminha da Hillary Clinton, dos podestas, dos pedófilos podestas, são até canibais, me parece, né? Turminha do Obama, comunista Obama, essa gente boa que está chutando, mas que bom que chute. Agora, tem muita gente, mesmo democratas, revendo a situação, porque a realidade que Donald Trump está impondo tem agradado gente de bem. Agora, claro, vocês comunistas aí não, evidentemente que não estão satisfeitos, né? Que bom para vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima.